'Cause I know there's nothing wrong. Don't be afraid, there's no need to worry. 'Cause my feelings for you are still strong. Hold me in your arms and never let me go. Hold me in your arms, 'cause I need you so. I can see it in your eyes. There is something you wanna tell me. I see it in your eyes. There is something that you hide from me. Is there a reason why? There is something you wanna tell me. I see it in your eyes. There is something that you hide from me. Nosso amor não foi pura sorte, porque amores assim vêm e vão. Não fuja de mim, você é meu anjo. Preciso do teu corpo em mim. Vem me amar e me fazer feliz. Vem me amar como eu sempre quis. Essa noite eu sonhei com você. Não deu pra acreditar. Essa noite eu sonhei com você. Volta, vem me amar. Tá no teu olhar, meu anjo. Preciso desse amor. Tá no teu olhar, meu anjo. Volta, vem me amar. Nosso amor não foi pura sorte, porque amores assim vêm e vão. Não fuja de mim, você é meu anjo. Preciso do teu corpo em mim. Vem me amar e me fazer feliz. Vem me amar como eu sempre quis. Essa noite eu sonhei com você. Não deu pra acreditar. Essa noite eu sonhei com você. Volta, vem me amar. Tá no teu olhar, meu anjo. Preciso desse amor. Tá no teu olhar, meu anjo. Volta, vem me amar. E boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Cadê todo mundo? Boa noite. Boa noite, Tamires. Só vou dar boa noite para quem noite, aparecer. professor. Quem não aparecer não tem menor, não tem menor consideração de dar boa noite. Bom, deixa eu ver aqui. Bom, então, pessoal, hoje a gente vai continuar da onde a gente parou na aula passada, né? A gente ainda está naquela introdução à leitura medieval, da filosofia medieval de justiça. E assim continuamos. Deixa eu pegar um livrinho aqui para ir.
Deixa eu pôr aqui para vocês aqui. Vocês já têm acesso a este slide no AVA de vocês. A gente foi até aqui na aula passada, né? E agora vamos continuar a partir. Então, na aula passada, basicamente, a gente tratou da ideia de transfiguração do grande ao pequeno, a partir da escolha da palavra Paulo. A gente discutiu sobre a estruturação da ideia de escravo em doulos, né? O tempo messiânico, né? Em Cristo, que a gente ainda vai trabalhar um pouco mais, né? Essa inoperosidade messiânica que vai ser uma linha contínua em toda a estrutura do medieval, principalmente nas duas próximas aulas que a gente vai ter, que vão se tratar de São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, né? Em ordem inversa, primeiro Santo Agostinho e depois São Tomás de Aquino. Tá? Então, daqui a gente vai passar agora para a discussão do outro termo ao qual a gente ficou relacionado aqui, que é kletos, né? Que é a palavra derivada do radical klesis, né? Que aqui a gente teve uma opção de tradução a partir da ideia de chamado, né? A nossa tradução, a nossa opção tradutiva foi chamado. A partir daqui, pessoal, já vai ter uma forte atuação sobre a filosofia do direito e a filosofia política na leitura medieval, né? Então, aqui a gente já vai ter uma facilidade um pouco maior desde a aula passada dessa separação entre o medieval teológico e o medieval político, que se coadunam quanto à fonte de texto, mas se separam quanto às interpretações. Bem, sendo assim, a gente pode começar, né, essa função pensando o seguinte, perdão. Em Paulo, né, nessa parte que a gente está estudando, existe uma passagem que eu vou ter que me remeter aqui rapidamente, mesmo a gente continuando na Epístola aos Romanos, que a gente vai ter que fazer um parênteses aqui, porque toda a estrutura de clésis, de cletos, o chamado, vai nos dizer muito a respeito daquilo que a gente pode chamar de vida messiânica, estrutura messiânica, que é esse messianismo que vai categorizar qual é a linha da justiça política e jurídica do medieval, né? A filosofia jurídico-política do medieval, ela sonda, ela ronda em volta da ideia do messianismo, né? Então, existe essa passagem em Paulo que a gente abre aqui para ter essa função da ideia messiânica, que também está em outra epístola que eu busco aqui para fazer um pouco mais sentido para a gente, né? Que está em 1 Coríntios, capítulo 7, né, 29 e 32, está aqui no terceiro ponto, 1 Coríntios, capítulo 7, 29 e 32, né? Que eu vou fazer a leitura aqui para a gente pensar junto, né? Também numa tradução aqui mais aprazível dentro dos elementos acadêmicos aqui, né? Que é uma opção que eu faço aqui com vocês. Essa passagem vai dizer o seguinte: isso, então, vos digo, o tempo se contraiu. São palavras importantes, mas eu vou fazer a leitura completa, daí a gente vai dissecando essa ideia, né? A gente vai dissecando as ideias que não são necessárias aqui. O tempo se contraiu. O resto é de modo que aqueles que têm esposa sejam como não possuidores, e os que choram como não choradores, e os que têm alegria como não alegres, e os compradores como não detentores, e usuários do mundo como não usuários abusadores. A aparência desse mundo, de fato, passa. Quero que estejais sem preocupação. Ora, pessoal, são dois momentos aqui que são importantes para a gente observar. A ideia de resto e a ideia do como não, né? A gente vai ter que trabalhar esses dois conceitos. Vamos começar isso dentro da ideia de clésis, pensando na ideia de resto, né? Da ideia de como não, também aqui no terceiro ponto,
né? O como não que na formulação grega se apresenta na ideia de hos-me, né? Nessa terminologia hos-me, que é apresentada no terceiro ponto em grego koiné, né? No hos-me, em que esse hos-me, ou como não, como se não, né? Essa fórmula que a gente pode chamar aqui da fórmula da vida messiânica, né? É o sentido último do que a gente está buscando como kletos, como kleses, né? O como se não é o sentido último da filosofia do direito como chamado, tá? Basicamente esse chamado, né, essa vocação, esse chamamento, chama ao quê? E aqui que vem minha questão. Ela chama ao nada. É estranho a partir do primeiro momento, né? Mas é porque ela chama ao nada e em direção a lugar nenhum. Isso é extremamente importante para a gente começar nessa discussão. Por isso, pode coincidir com uma condição fática na qual cada um se encontra nesse chamado, né? Exatamente por isso, ela vai revogar completamente a própria função daquele que é chamado. Eu estou dizendo aqui que há uma vocação, um chamado e uma revocação e uma revogação desse chamado. Por quê? Porque essa vocação messiânica é a revogação de toda vocação. Eu estou usando palavras muito contraditórias até aqui, mas essas palavras são tão propositalmente utilizadas para a gente aqui, né? Porque essa revogação, representada pelo hos-me aqui, pelo como se não, ela define a única vocação que parece aceitável, né? Que é, de fato, uma vocação, se não uma revogação de toda a vocação concreta ou fática, né? Não se trata de substituir uma vocação menos autêntica por uma mais autêntica. Não se trata de substituir algo por algo. Não se trata de uma substituição entre dois elementos fungíveis, tá? Esse nome que vai decidir, né, por uma preferência, não se trata de uma preferência entre dois elementos. Essa vocação, esse chamado, chama a ele mesmo. É uma vocação que se chama vocação, ou seja, um eteclesei em ecletê, um chamado ao chamado. Cada um permaneça no chamamento que foi chamado. Isso daqui está presente nessa carta, né? Tá presente em Romanos, né? Nesses termos, enteclesei, re-ecletê. Cada um permaneça no chamamento em que foi chamado. Meus caros, aqui a gente vai ter uma nulificação do fático. Bom, eu vou tentar, a partir dessa essência que a gente está tratando aqui, que é um termo técnico paulino, né, que a gente precisa compreender. Por quê? Eu quero que vocês observem que essa passagem não é um tensor. Vejam. Aos que choram como se não chorassem. Entendam. Aqui não é uma opção. Aos que choram como se fossem alegres. E tem na alegria também, né? Aos que têm alegria, como se não têm alegria, como se não alegres. Ou seja, não é uma oposição. Não está escrito na passagem aos que têm alegria como se estivessem tristes. Não, a relação é autoanulatória. Aos que têm alegria, como se não alegres, né? Tem aqui aos possuidores como se não, aos compradores como se não detentores. São relações entre si de anulação. Esse hos-me, esse como se não, esse como não, ele vai aparecer para a gente aqui com uma ideia de uma indiferença escatológica, uma intervenção de fidelidade. Né? Eu faço uma citação do George Agamben para vocês aqui, que coloco: Clésias indica a peculiar transformação que todo o estado jurídico e toda a condição mundana sofrem pelo fato de serem colocados em relação ao evento messiânico.
Portanto, não se trata de uma diferença escatológica, mas de uma mutação do íntimo deslocamento de toda condição mundana singular em virtude de ser chamada. A proposta paulina aqui é basicamente a proposta apocalíptica da apresentação do conceito de justiça medieval. Enquanto nos gregos nós tínhamos claramente uma antropocentralização, né? Ou seja, um antropocentrismo, em que o sujeito era capaz de alcançar a justiça por métodos diferentes em Platão e Aristóteles. A passagem medieval, aqui na nossa leitura bíblica de Paulo, nos apresenta a filosofia medieval que nos vai ser colocada como jurídica. Existe uma relação intrínseca entre esse tempo messiânico, esse tempo cristóico, com aquilo em que a justiça, a virtude, o direito, a política, ela não faz mais parte de um ambiente humano. Ela não faz mais parte de um ambiente humano. Por quê? Porque se já houve uma remissão de pecados, já houve o retorno messiânico, esse tempo em que vivemos, o tempo operativo, o tempo que a gente percebe, o tempo de hoje, amanhã, essa hora, daqui uma hora, ele não tem mais sentido lógico, uma vez que nós, subjugados por uma ideia religiosa aqui, que a gente pode tratar como pecado, não somos capazes de agir de acordo com o tempo messiânico. A justiça, ela é divina no modelo medieval. A justiça, ela está num patamar etéreo. Esse plano, ele é um plano defeituoso em que, ainda que tenha havido a volta messiânica e o tempo do Messias, ou seja, o tempo não operativo, que a gente discutiu aula passada com aquela ideia judaica do tempo, né, do tempo messiânico, já está aqui e nós não somos capazes de receber. O que nós recebemos já na ideia teológica da volta do Messias, passando para a secularização política, é, havendo aqui para nós uma revelação messiânica, uma revelação cristóica, de que há uma justiça etérea, e nós, ainda que salvos no ato messiânico, permanecemos aguardando o juízo final, a nossa condição no tempo operativo, nossa condição no tempo perceptível, ela é, se não totalmente inútil. Não há utilidade alguma na busca da humanidade pelo ato divino, porque ele não chega até o juízo final, até a parousia, até a volta do Messias para o juízo final. Sendo assim, o chamado dado, ou seja, o kletos, o chamamento, a klesis, feita com a vinda do espaço messiânico, do espaço cristóico, nos faz ser um chamado para algo indiferente. Nos faz ser chamado, essa vocação, é uma vocação que não é a vocação do bem, não é a vocação da justiça, porque essa não vai ser encontrada. Mas é a vocação da prostração sob a infinitude e principalmente a inevitabilidade da justiça. Aqui a gente tem uma inevitabilidade da justiça. Essa justiça é inevitável, seja você bom ou seja você mau. Esse é o modelo político-jurídico da medievalidade. O modelo jurídico-político da medievalidade, ele se estrutura justamente nesse ponto, que a justiça é inevitável, só que ela é formada por um sentido messiânico. Ela é formada por um sentido inevitável de... a Tamires fez uma pergunta interessante, que se isso não faz parte de crer ou não crer. Tamires, eu acho que se a gente for pegar pela lógica eurocêntrica medieval, isso não fazia parte de uma escolha, né?
Isso não fazia parte de uma escolha. E ainda assim, no próximo slide a gente vai ver que, como a justiça é inevitável, do ponto de vista da filosofia medieval, o não crer, né, o não crer ou não agir de acordo com a vocação messiânica, ela só faz parte de uma necessidade de atuação do mal, que na prática não faz diferença nenhuma da atuação do bem. O que vai fazer diferença é no tal do julgamento final teológico, né? No tal do julgamento final teológico. A grande questão aqui é que, então, se a gente for estruturar um julgamento político, uma estruturação política, um Estado, a partir da medievalidade, a gente vai ter essa ideia de que o ato humano ele é indiferente quanto ao seu resultado. Só que, ainda que seja indiferente, há um chamado, há uma vocação, que não é necessariamente para você fazer o bem, mas é para que você renuncie o próprio efeito do direito mundano. E isso daqui é importante para a gente, porque a gente vai estar diante também de uma estratégia política aqui para o medieval. Porque a gente vai estar diante de uma estratégia política de também revogação daqueles estados aos quais, antes do medieval, eram formados essencialmente pela norma jurídica. E leiam, quando eu digo isso, Império Romano. A gente está diante de um dos maiores impérios legalistas normativos de todo o tempo, o Império Romano, que lida com o direito romano, com o direito latino. E a gente está passando, vocês já pararam para pensar nisso? Que a gente tinha toda a força do Império Romano, e que esse Império Romano legalista, estatista, ele deixa de existir e dá lugar aos reinados e às autocracias medievais teológicas. Vocês já pararam para pensar isso? Em um momento, a gente tinha um império europeu baseado em Roma, baseado num legalismo estatal. E a gente tem uma passagem radical para uma monarquia teológica medieval. Essa monarquia teológica medieval, uma das suas funções políticas é justamente a revogação da lei. É a revogação da lei. Porque a lei é uma manifestação de tentativa de justiça. Sendo que, nas análises proto-cristãs, como em Paulo, a gente tem, claro, a renúncia da própria lei. Vejam isso aqui. Né? Vejam essa passagem em que Paulo coloca aqui, também em Coríntios, né? Que ele coloca como os compradores como não detentores. Pessoal, isso é uma referência absoluta e política à legislação romana. Aqui, a gente tem muito explicitamente a definição de propriedade ou a definição de domínio no direito romano, né? E a gente tem a ideia de dominante, de abusador do uso, que está presente, né? Que está presente no manuscrito L da legislação romana, né? Que é o ius utendi et abutendi, né? Aquele que usa não vai poder abusar. Veja, Paulo está fazendo uma diferenciação muito clara entre uso e domínio. Uso num sentido messiânico e domínio num sentido legal romano. Domínio como uma força normativa da propriedade e uso como uma condição fática. Aquele que usa não é aquele que... aquele que usa deve agir como se não fosse proprietário. Dominante. Domínio é uma categoria jurídica. Aquele que domina é aquele legítimo pela lei proprietário de determinado ponto de terra. Aquele que usa não necessariamente tem um domínio, a propriedade da terra. É uma condição fática. E o que Paulo está apresentando para a gente aqui é uma revogação de qualquer estrutura que determine um sentido legal à justiça. A autorrevogação paulina é a revogação do plano fático. De tudo que pode criar conceitos de juízo de valor, ou seja, conceitos de direito, conceitos normativos, dentro do plano
fático. Porque todo conceito de juízo de valor só pode ser criado a partir de um plano etéreo divino. Sendo assim, isso vocês podem ver, por exemplo, em Atos, né, Atos dos Apóstolos, que tem lá bem claramente a ideia da revogação da propriedade, né, da propriedade comum, do uso da propriedade comum por todos. Atos escritos depois das cartas paulinas, pela ordem cronológica. Ou seja, a gente está falando aqui desse domínio como se não uso, porque o uso é o uso daquilo que faz parte da sua condição humana. Você usa. Né? Eu até coloquei as palavras em gregos aqui, usuário e abusadores, porque são palavras correlativas, né? Cromenoi e catacromenoi. É um jogo de palavras que Paulo faz aqui. Né? O uso messiânico do domínio é simplesmente o uso, ou seja, é um não direito. Obviamente que aqui vai dar origem a uma interpretação teológica católica muito grande, que é a ideia de altíssima pauperitas, ou a ideia da pobreza. A ideia da pobreza vem mais ou menos dessa ideia da revocação do uso do ponto de vista teológico, né? Franciscanos e todas essas vertentes de fundação de pobreza. Mas do ponto de vista político, é uma revogação do plano terreno. Uma revogação da lei. Por quê? Porque a justiça é inalcançável. Essa função da justiça inalcançável, ela faz com que você, ser humano, viva sob sua condição de prostrado, revogando a si mesmo para seguir o seu kletos, a sua vocação, o seu chamado. A revogação de si, não no ponto de vista político e filosófico, ou seja, a utilização dessa leitura pela filosofia medieval, e esse é o ponto, porque a utilização dessa leitura para a teologia de fé é diferente, mas a utilização dessa leitura para a filosofia medieval vai ser a revogação do plano fático. Você permaneça no chamamento em que foi chamado. Né? É até interessante, né? Porque essa ideia de chamamento que foi chamado vai gerar várias interpretações teológicas, inclusive de cada um tem que ficar, a ideia de casta, etc. Na interpretação filosófica não é exatamente isso. É a ideia de que na humanidade você tem que permanecer dentro do seu chamamento. Seu chamamento é permanecer prostrado até o juízo final. Na esperança da remissão dos seus pecados. Né? E do ponto de vista político, isso é submeter-se, né, docilizar sobre um aspecto inevitável que é o Apocalipse. A gente vai chegar no próximo slide aqui mais friamente na possibilidade política aqui. Dá sim, Tamires. Existe a liberdade de decisão em Paulo, claro, é justamente por isso, eu acho, que a partir disso, que o próprio nome, né, da Igreja Católica é batizado assim. Né, católico do nome de universal, né, vem para todos, de universalismo, né, porque é uma escolha seguir o caminho da autorrevogação, né, ou permanecer mundano, né, ou permanecer fora dessa estrutura. Eu acho que a grande fonte interessante dessa filosofia é que, independentemente desses dois caminhos, o resultado é o mesmo. O resultado é o mesmo. O que vai diferenciar já é o procedimento final de que você respeita ou não respeita o chamamento da sua condição humana. A sua condição humana dentro desse sentido, é você se prostrar. É a humildade sobre a prostração da sua vida inferior. Né? Mas a ideia de universalismo, né, católicos, ou seja, universal, é essa ideia de que todos agora podem ter a chance de entender o seu chamado, né? Aqui ainda do ponto de vista teológico. Do ponto de vista político, isso também vai ter seu sentido, mas um pouco de interpretação diferente. Podem me perguntar se precisarem, podem ir falando. Se vocês não estiverem entendendo, vocês vão me falando aí. Pessoal, eu acho bem interessante essa ideia do como não, né? Porque no como não, o Paulo leva ao extremo, né? E volta contra a lei um dispositivo, né? Por excelência jurídica. O que significa, de fato, permanecer escravo na forma do como não, se a gente for pegar nas duas últimas aulas. Né? Aqui a condição jurídico-fática, investida pela vocação messiânica,
não é negada quanto às suas consequências jurídicas para fazer valer em seu lugar. Mas como numa legislação fictícia, né, numa ficto legis, efeitos legais diferentes ou realmente opostos, né? Ao contrário, através do como não, isso mesmo permanecendo juridicamente inalterado, é retomado e transportado em uma zona que não é nem de fato nem de direito, mas, vamos dizer assim, subtrai à lei o lugar de pura praxis, né, de pura prática, ou de simples uso. Né? A lei é subtraída pelo uso. Né? A lei ela é anulada pela forma do instintivo humano, daquilo que a humanidade só faz e só faz. Né? Um desencanto mesmo. Bom, essa parte aqui também nos interessa de certa forma, que é a ideia de aforismenos, né? Ou seja, separado, a ideia traduzida na Vulgata de Segregatus, separado, porque primeiro, agora aqui, na palavra separado, a gente vai ter que começar a ter uma definição em que a filosofia do direito medieval vai começar a transformar em filosofia política medieval. Né? A filosofia política medieval vai começando a tomar forma a partir dessas origens aqui. Né? Primeiro que a gente vai ter o problema do universalismo. A gente vai ter a individualidade, o separado, que é um antilegal. Né? A lei é universal, ela se aplica a todos. A função de ser aforismenos, ou seja, ser segregado, separado, individualiza o sujeito, tanto porque, na ideia de fé teológica, o julgamento final é individual a cada um. Né? Por isso que se fala, independentemente da sua ação, você vai ter seu resultado específico a você. Né? Ou seja, há uma divisão. Eu coloco divisão nomística fundamental aqui, porque vai ter uma divisão de mundo. Uma divisão para cada pessoa o seu resultado específico. E por isso aqui a gente vai ter aquela ideia do começo que eu falei para vocês, que é a ideia de resto. Resto. Vejam. Se já temos o tempo messiânico e se o tempo mecânico ele não nos é pertinente, se a gente está nesse limiar entre o Messias e o terreno, a vocação está no resto. O resto é aquilo que não é nem humano e nem divino. É aquilo que é sacro. E daí vem uma pergunta muito séria que eu faço para vocês, porque eu não tenho certeza se vocês sabem o significado de sacro. Por isso que eu diferencio aqui entre sacro e sacrossanto. Porque nem tudo que é sacro é sacrossanto. Sim, sacrossanto, a sacralidade santificada, na estrutura medieval católica, ela é muito óbvia. Um ser humano age de tal forma excepcional, não comum à humanidade, em que seu espírito é elevado próximo ao espírito divino pelas suas ações. Primeiro, essa não é uma regra, essa é totalmente uma excepcionalidade. E essa pessoa deixa de ser pessoa. Ela passa a ser santificada a partir dos seus próprios atos, de tão excepcional que é. A beatificação desse sujeito afasta ele da própria humanidade, tanto que ele passa, segundo a fé católica, a ser quase como um intermediador entre os homens e o divino. Mas daí que vem a palavra sacro, porque essa não humanização. Sacralidade significa aquilo que não é humano. A gente pode perceber isso a partir, por exemplo, de uma ideia romana legal, que é a chamada em latim de homo sacer, ou homem sacro, que é uma pena capital, que é uma pena. A sacralidade do homem é uma pena no Império Romano. Em alguns casos extremos, né, geralmente derivados do parricídio e do assassinato do rei, do imperador, esse crime é considerado tão
tão grave que não haveria pena passível de resolvê-lo. Sendo assim, ele era condenado à sacralidade. Significaria dizer que o Estado retirava dele a condição humana, transformava-o em sacro. E significaria dizer que ao retornar essa pessoa à sociedade, se eu matasse essa pessoa, eu não cometeria crime nenhum, porque eu não estou matando uma pessoa, estou matando uma sacralidade. O sacro é essa retirada da humanidade, retirada da condição humana, mas ainda presente no plano terreno. É aquilo que não é humano no plano terreno. O resto é esse ponto sacro de vivência. O resto não é humano e nem é divino. O resto é esse local onde a filosofia medieval vai colocar o sujeito no qual ele tem que ficar. Esse local de renúncia da sua própria vida. Né? Esse local de renúncia. Essa renúncia. A gente vai ver que isso vai ter um sentido muito delicado na filosofia política, principalmente que isso vai dar origem a toda a era medieval monárquica, né? Essa filosofia. Né? E eu falo dessa divisão da filosofia política para a filosofia teológica, porque, obviamente, quem tem religião que está escutando essa aula deve estar tendo suas interpretações do porquê que o sentido paulino é colocado desse jeito num ponto de vista de fé. O que a gente está tentando entender aqui é como esse ponto de vista tido no ponto de vista político-filosófico. Aqui, obviamente, a gente está lidando com um instrumento de passividade humana. Né? De passividade. O problema é, isso vai ser alocado do ponto de vista do Estado. E vai facilitar e muito, né, uma atuação estatal autoritária, por óbvio. Né? Alguma questão? Pô, tem bastante gente na sala agora que eu vi. Alguma questão? Aqui. Alguém desistiu aí de fazer a pergunta? Começou e desistiu? Pode prosseguir, professor. Acho que está tudo ok. Tudo ok? 21h37. Vou dar uns 5 minutinhos para vocês pensarem, então. Intervalinho de 5 minutos para ficar tudo mais tranquilo para vocês. 21h44 a gente volta. 5 minutinhos para todos vocês.
my heart. Assim dá gostoso. Olha, aforismos. Agora das referências. Adriano, Ana Paula, Lobato, tá aí, André Ricardo, Cristina, Denise, Eloá, tá aí, Emanuele, Fabiana, Felipe, Gabriel, Gabriela, Guilherme, tá aí, Isabela tá aí, Jonathan tá aí, João Gregório, João Vitor tá aí, João Vitor ele tá aí, Karen, Luana, Luci, Marcelo tá aí, Maria de Lourdes está aí, Marisa Dora, Mariana está aí, Matheus tá aí, Micaela tá aí, Patrícia tá aí, Patrícia Baldassi tá aí, Paula Castilho tá aí, Pedro, Samuel tá aí, Sandra tá aí, Sofia, não? Tamires tá aí, Tatiane está aí, Thalita, salvar, ok. Mais alguma questão até aqui então, antes da gente prosseguir? Certo. Agora sim. Deixa eu ver aqui o que apareceu aqui. Já vamos então voltar, Tamires. E já tem aqui no começo do apóstolo também. Aquele que
vamos dizer assim, aquele que, né, aquele que segue essa ideia de vai estar bem relacionada com essa ideia nossa aí sobre o resto, né? Porque ele é apóstolo, né, o enviado, né, o chamado enviado separado, né? Ele age justamente no resto. O resto é aquele lugar que não se manifesta no tempo que opera. No tempo. Ora, o tempo que a gente está conversando aqui, o tempo, ele é percepção, né? O tempo, ele é uma contagem, né? Bom, o resto, ele não, ou seja, é cronos, contagem de tempo. Kairos é o resto. Já ouviram falar de Kairos? Kairos é uma espécie de momento oportuno. Momento se difere de tempo na estrutura filosófica. O tempo é percepção. O momento é algo como algo na mitologia, como se fosse algo espiritual, né? Aqui a gente pode, se vocês não tiveram aula com o Zene que gosta muito de falar isso, que é a ideia de intuição, né? Na filosofia, a filosofia gnóstica. Ideia de intuição. Viver no resto é viver fora do tempo, é viver fora do Cronos, é viver a partir do Kairos. Kairos, esse momento oportuno, é algo que não se relaciona com nada que está perceptível na nossa estrutura tridimensional, na nossa percepção de tempo. Se vive não para perceber o fenômeno, mas se vive intuitivamente a partir das suas próprias necessidades. O ser humano, nessa filosofia, ele não necessariamente ele tem seu tempo definido por estruturas normativas. Ele tem seu tempo definido a partir de si mesmo, do seu próprio chamado. Pensa só, pensa num monge, numa pessoa que medita, numa pessoa que renuncia da própria humanidade. Importa para essa pessoa a noite ou o dia? Importa para essa pessoa o horário do almoço, o horário da janta, o horário do trabalho? O que importa para essa pessoa é o kairos. Esse espaço de agir segundo a intuição. Esse espaço de agir segundo aquilo que se renuncia do tempo. É aquela velha pergunta: por que você almoça das 11 às 2 da tarde? Por que esse é o horário do almoço? Por que esse é o horário do almoço? Por uma questão fisiológica? Não necessariamente por uma questão fisiológica. É por uma questão operativa. É por uma questão operativa, por uma questão metodológica. Isso é viver no Cronos. O movimento da vivência em Kairos, da vivência no chamado, é viver para como senão. Ou seja, viver por renúncia. É viver abdicando de todo o excesso, de toda a operação. É uma vivência no aguardo disso que a gente vai chamar de julgamento, né, na teologia. É a vivência por renúncia. Resto por quê? Porque tudo que resta não está no divino, porque é inalcançável, e o que é humano, o que é demasiadamente humano, é legalista, é normativo, é social, é uma tentativa de emulação de justiça. Isso deve ser renunciado pela humanidade, esse sentimento. Se deve ser renunciado, você não pode viver nem no tempo operativo e nem numa tentativa de divino. Você vive no resto, na intuição, no kairos. A filosofia teológica da medievalidade se baseia nesse viver no kairos, nessa renúncia, nesse como se não, que é viver no resto. É uma coisa que está presente em diversas religiões, não só aqui, né? No hinduísmo está presente, no hinduísmo moderno, com os Hare Krishna está presente, né?
no orientalismo, com as próprias ideias de monge, está presente esse resto, são vivências fora do tempo operativo, fora das condições sociais de organização. Partindo do pressuposto que eu me retiro à minha humildade, minha pauperidade, aquilo que é humano. Se Paulo, na filosofia teológica dele, está falando que a gente renuncia o domínio pelo uso, então renuncio à minha propriedade, à minha compra, pelo uso daquilo que Kairos vai permitir, pela minha intuição que eu uso. Se a minha vida ela deve ser feita para prostração, ela deve ser feita não pela ambição. Por quê? Porque existe esse conceito aqui que é a parousia. E aqui a gente vai entrar num ponto político. Parousia, vocês sabem, é o retorno messiânico. Retorno messiânico. Porém, para que haja o retorno messiânico, e aí vocês já devem ter alguma leitura apocalíptica, até quem não é religioso já leu Apocalipse, porque é o livro mais legal, porque é cheio de sangue, né? Então, devem se lembrar que as profecias do fim do mundo, elas são acompanhadas, até em Paulo, em 2 Tessalonicenses, elas são acompanhadas por um tempo em que esse kairos, esse chamado, ele deixa de fazer sentido. Ou seja, o conceito maniqueísta, e o maniqueísmo é presente em todo o movimento medieval. Se lá na Grécia a gente tinha justa medida fora do maniqueísmo, né, todo um espaço de justa medida, o medieval vai estar entre bem e mal o tempo todo. Vocês se lembram que antes da parousia, ou seja, antes da volta messiânica, você tem o período do anticristo. O que significa isso na filosofia? O período em que essa proposta da prostração, essa proposta da filosofia de viver do resto, essa proposta da humildade humana no aguardo messiânico, ou em termos filosóficos, essa proposta de que a humanidade aceita que não pode fazer justiça, então vive sobre o aspecto da sua pequenez quanto ao seu chamado de justiça, sem possibilidade de fazer, se desfaz no tempo. Isso dá abertura para aquilo que a gente vai chamar de mal na filosofia maniqueísta, né? Então, aquilo que na profecia se chama de tempo do anticristo, que vai desembocar na abertura dos selos e nos cavaleiros, toda aquela loucura, você tem um período escatológico. Vocês sabem o que é escatologia? Escatologia é um termo apocalíptico, um termo profético, que diz respeito às suas entranhas, à tripa mesmo, ao intestino. Por quê? Porque o seu corpo tem uma aparência e tem um conceito. Quando se abre a sua barriga, quando abre a barriga, de lá de dentro sai a tripa, né, as entranhas. E o que tem ali? Fezes e sangue. Né? As fezes e o sangue são a revelação da sua essência. A revelação do que tem em você. Fezes e sangue. Por isso que quando tem piada com merda, o pessoal fala que é piada escatológica. Só que escatologia é um termo bíblico, né? É um termo teológico. Por conta da revelação da sua essência. Que é aquele momento em que você está morrendo e que você tem o contato divino e percebe que seu corpo não é nada, né, na teologia. Bom, esse momento escatológico, esse momento apocalíptico, o momento do mal, é onde tudo se perde dessa proposta de humildade, dessa proposta filosófica de prostração, e se vem o reino do mal. Assim, aqui é difícil a gente pensar isso hoje, porque a gente não tem uma vida tão maniqueísta mais como na Idade Média, né? Mas, enfim, a filosofia da Idade Média entendia essa ideia de bem e mal. E esse tempo é o período de sofrimento, é o período de matança, é o período de doença, né? É o período de punição. Por quê? Porque você tem todo esse derramamento de sangue, provavelmente daí que veio a ideia de purgatório, né? Provavelmente daí, porque não é constante em nenhum local o purgatório, né?
esse período de sofrimento, para que assim venha a parousia e tenha o julgamento final e aqueles que se arrependeram a partir daquele sofrimento possam ser julgados. Blá, 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 blá. Essa parte teológica. E Paulo, em Tessalonicenses, nos traz um conceito muito interessante a partir do estudo que a gente estudou, que aqui ele vai ser sugado pela filosofia política medieval, que é o conceito de katechon. Meus caros, katechon, obviamente vocês devem reconhecer a palavra, vai derivar da palavra catequeses, né? Que basicamente é pelo conhecimento, pela passagem do apóstolo, né? Pela passagem da palavra, pelo chamado, você vai dar mais tempo, dar mais cronos para a percepção do kairos. O que eu quero dizer com isso? A falhabilidade humana na filosofia medieval é tão complicada que se a gente deixar as coisas rolarem, a maldade chega muito rápido. A humanidade se dilacera muito rápido, certo? Se a gente deixar tudo só ir, a maldade ela aparece com muita facilidade. Significa dizer que não vai dar tempo hábil, tempo operativo, para que as pessoas desenvolvam o seu kairos. Então o juízo final vai vir condenar todo mundo. Basicamente é isso. A gente não vai ter tempo de refletir sobre nossa humildade, né, sobre nossa insignificância. Então vem o conceito de katechon, de catequeses. Esse livrinho aqui, ó, Catecismo da Igreja Católica, esse amarelinho aqui, muita gente deve ter. Katechon é um conceito paulino que significa adiar, jogar para frente. Jogar para frente o quê? Jogar para frente a parousia. Não que Paulo não queira que o Messias retorne, mas o conceito é tentar controlar as pessoas a partir da catequese, do ensinamento da humildade, e principalmente o ensinamento do chamado e do resto, né? Para que isso desenvolva a humanidade, para que lá no final, quando tiver sobre o reino do mal, se tenha mais chance das pessoas se salvarem. Porque se deixar naturalmente, a humanidade vai caminhar naturalmente para o mal, porque essa é a natureza da humanidade. A natureza da humanidade é o pecado. Legal? Legal. Só os conceitos teológicos. Agora pensa comigo. Esse é o maior conceito filosófico político da Idade Média. Porque o katechon vai ser absorvido pela monarquia teológica. E a monarquia teológica vai aplicar, inclusive o Vaticano, vai aplicar um conceito chamado complexo oppositorum. Meus caros, isso daqui é tão fabuloso, porque é um conceito político de secularização do reino de Deus, que é a secularização pelo reino monárquico. Basicamente, a monarquia medieval e sua filosofia, principalmente a filosofia eclesiástica, ela vai dizer: a gente precisa de um exercício de katechon, de adiamento da parousia, de adiamento do tempo final. Para isso, a gente precisa de uma emulação de reino. Existe o termo de reino de Deus, o reino é a glória, né? A memória da glória. E a partir dessa memória da glória se forma um reino para quê? Nunca se encontre o bem, porque o bem é inencontrável e a justiça é inencontrável. Mas que haja autoridade que atue sobre o mal. Porque o mal, sim, é natural da humanidade. E se há uma centralização governamental, poder, para controlar o mal, e uma população que se prostra diante do rei, a atuação sobre o mal vai revelando o bem. E assim vai adiando a parousia, katechon. Vai empurrando para frente esse fim do mundo. Esse momento do anticristo. Esse momento do mal, o momento do sofrimento. Toda monarquia medieval ela é baseada no complexo opositório. Ou seja, a revelação do mal age sobre o mal. E se errar, e se for errado, se o rei agir errado, tiver uma decisão errada, tudo bem. Porque vai revelar o mal do mesmo jeito. Vai revelar que estava errado. Pelo sofrimento. Sendo assim, existe agora uma organização
uma organização central, que não emula a justiça divina. O objetivo do rei não é ser justo. O objetivo do rei medieval não é ser justo. O objetivo do Papa não é fazer justiça. É revelar o mal para Catecon, para adiar o fim do mundo. E o seu objetivo é se prostrar diante disso. Daí vem a pergunta da Tamires. E a escolha? Não é uma escolha de fé? É, mas a sua escolha pode ser reprimida pelo Catecon. Se você não escolher aquilo. Para se revelar o mal em você. Então, a absorção desse conceito apostólico na filosofia política medieval, ela é extremamente política. É a fundamentação do rei. Aqui a gente tem a fundamentação do rei. Sobre esse aspecto de, se a gente deixar a humanidade ir por si, o mal vai chegar muito rápido, ninguém vai ter tempo de se arrepender, o fim do mundo vai chegar e ninguém vai sobrar. Ou seja, a gente precisa de um regime central que não vai fazer justiça, mas vai atuar sobre os aspectos de mal. Identificou o mal, reprime. Olha o fundamento da Idade Média. Esse é o fundamento da Inquisição. O que é a Santa Inquisição? Atuação sobre o mal. Atuação sobre o desconhecido, atuação sobre o pagão. Se você estuda os relatórios... Pessoal, peguem para ler um dos livros mais clássicos da Inquisição Espanhola, né? Que é o chamado Maleus Maleficarum. Já ouviram falar desse livro? Em português, normalmente se traduz como Martelo das Bruxas. Né? Que basicamente é a fundamentação inquisitória para a perseguição daquilo que pode ser chamado de bruxas. Né? É muito estudado. É um livro que faz classificação de mulheres. Né? Para poder encontrar bruxas. E o livro, logo no começo, tem a ideia de que a identificação do desconhecido pode vir a revelar a maldade. Esse é o conceito de bruxa. Você não está procurando a bruxa em si. Se você errar, você está revelando a maldade. A ideia é essa, não é fazer justiça, é atuar sobre a maldade. Né? O martelo das bruxas, ou seja, a Inquisição sobre as bruxas, não estava preocupado. Por isso que lá fala, que, por exemplo, fala da ideia da mulher histérica, no Maleus Maleficarum. Atuar sobre a mulher histérica com tortura e até fogueira é uma forma de tentar corrigir o mal, porque aquilo é um mal identificável. Entendem? É atuação sobre o mal, não é atuação para ser justo. Isso que deve estar na interpretação de vocês. A justiça, e claro, aqui é uma interpretação política. Na interpretação teológica, isso obviamente vai ser extremamente polêmico, né? Mas a ideia é parecida no sentido que a humanidade não pode tentar fazer justiça, né? Porque a justiça não compete à humanidade. Só que o conceito político extraiu esse conceito para falar: minha obrigação como rei não é fazer justiça. Minha obrigação como rei é atuar sobre a maldade para catequizar, não no sentido só católico, tá? No sentido de empurrar para frente a maldade para dar tempo de todo mundo se arrepender, todo mundo ficar justo e etc. Por isso aqui a gente tem uma quebra estrutural muito grave entre o governo normativo romano e o Império Medieval. E aí, alguma colocação até aqui? Tô vendo vocês pensativos aí. Eu coloquei no chat uma pergunta, professor. Deixa eu ver. Sandra, o mecanismo de controle, pode ser um mecanismo de controle, pode ser sim, porque é um controle, pelo menos um controle de que a humanidade possa reconhecer, do ponto de vista teológico, é um controle para que a humanidade possa se desenvolver nesse sentido do kairos, no sentido da revocação da própria humanidade, né? Então a gente vai empurrando o fim do mundo para frente, o governo do mal para frente, para que todo mundo, para que a humanidade tenha toda a chance de remissão, né? No sentido político, daí sim a gente tem um mecanismo de controle, sim, porque vai ser um Estado monárquico controlando as ações das pessoas a fim de certo controle social, né? Sem dúvida. Professor, e na questão teológica, se o professor me permite, eu sei que a gente não pode estar... Diga. Quando se fala lá no retorno messiânico e tal, eu já ouvi muito, né? Assim, que a questão então está atrelada também com a questão da catequese, né?
que o Messias não retornaria enquanto todos os povos fossem catequizados, né? Aí existe até uma janela, os missionários lá, né? Trabalham muito essa janela, chamada janela 1040, né? Que é uma faixa do globo de povos não alcançados, né? Na questão teológica. Não sei se o professor já ouviu falar dessa janela 1040. Sim. Eu acho interessante, porque tanto a ideia da janela 1040, que é tirado, se a gente for pegar, não sei se eu consigo achar aqui, que é a parte de 2 Tessalonicenses, né? Que vai falar dessa ideia, que a catequese, ela tem como objetivo essa universalização dos povos para permitir que o governo do mal não dure pela maldade. Claro que é uma interpretação, um viés de interpretação. Mas se a gente, desse ponto de vista que eu estou adotando aqui, principalmente do ponto de vista paulino, Paulo diz que é inevitável a parousia. Então, na interpretação não teológica, principalmente na interpretação católica, é inevitável o retorno. A ideia é que se a humanidade não agir, daí é um como se não agir para catequizar todos os povos, então o fim do mundo vai ser muito mais drástico. Mas as ideias das janelas é ao contrário, que enquanto não houver, não tem a parousia. Daí, claro que a gente vai ter uma função de interpretativa teológica de tradução aqui, né? Da interpretação, pelo menos da linguagem grega aqui, eu consigo entender que Paulo está falando que o problema é, se a gente não correr para catequizar, então vai ter um tempo que todo mundo vai ficar ruim, todo mundo vai ficar mal, daí o anticristo vai vir mesmo e daí ninguém vai se salvar. Né? E pelo menos na interpretação medieval ali de São Tomás de Aquino e Santo Agostinho também vai por essa linha. Por isso, por exemplo, em Agostinho a importância da catequese. Que Agostinho perde muito tempo falando da catequese, né? Então tem essa ideia, mas essa ideia sua aí também, ela tem, eu dei uma estudada um tempo atrás, inclusive participei de um debate sobre isso, porque tem um termo que deixa entender mesmo isso em grego, por conta da função da palavra, que é a ideia que é colocada como tempo em grego ali em Tessalonicenses, porque o tempo lá, a palavra tempo, o tempo do catecon está como kairos catecon, ou seja, não é o tempo operativo, não é o tempo mecânico. Então, muitos teólogos interpretam que esse tempo não pode ser medido. Então, o tempo de catequese vai ser o tempo que for necessário. Né? Tem muitos teólogos que interpretam dessa forma, inclusive teólogos católicos, que são minoria também. Mas eu ainda, pelo contexto ali, eu costumo interpretar que esse kairos é só pela ação, é o kairos da ação e não do tempo exatamente. Mas é uma polêmica gigantesca. Em faculdade de teologia, isso que você levantou aí é debate muito... porque muda toda a interpretação estrutural religiosa. Né? E, por exemplo, isso deslegitima toda a Idade Média católica. Se a interpretação for essa, todo o regime católico da Idade Média não faz sentido. Toda a Inquisição Espanhola foi um erro. Então, eu acho que a Igreja Católica não pode concordar, então, para não dar problema aí de 600 anos de Império Católico ali. Né? E aí, mais alguém? Hoje vocês estão quietinhos? O que foi? A gente está acabando já hoje. Porque aqui a gente já encerra. E aqui é bem simples, que é o Eis Evangelion Theon, ou seja, a passagem da Boa Nova, né? A Boa Nova como nomos é a tradução de nomos é lei, né? Mas também é a ideia de medida. Então a substituição da lei dos homens pela lei evangélica, né? Pela lei sinótica. O que significa também a ideia de que a monarquia não trabalha com lei, ela trabalha por decreto, ou seja, por vontade. Vontade não é lei, é ação. Porque a lei de letra maiúscula é diferente da lei de letra minúscula. Né? A lei de letra minúscula deve ser renunciada, própria estrutura política de combate às culturas romanas. Né? E a única possibilidade de justiça é a derivação da lei,
que é inalcançável só vai ser inalcançável pelo Apocalipse, pela parousia. Né? Então agora se tem um nomo, se tem uma lei específica. Né? A lei é a intuição, é o resto, é o tempo messiânico, e a atuação sobre o mal para evitar o fim do mundo. Essas 2 aulas, como vocês puderam perceber, são 2 aulas para que a gente possa entender como que é possível fazer, na Idade Medieval, a leitura teológica para política e filosofia. Como vocês puderam observar, a gente trata de uma passagem bíblica para ter fundamentos políticos. E é essa a função que a gente teve. Para isso, foi necessário a gente ter isso, porque a partir da aula que vem, a gente vai falar de Agostinho. Agostinho é um apocalíptico, né? Um filósofo apocalíptico, diferente de São Tomás de Aquino. Agostinho é um filósofo apocalíptico, que agora sim talvez a gente consiga entendê-lo sem más interpretações. Talvez agora a gente consiga entender Agostinho sem forçar a barra, como muita gente faz, né? Sem tentar interpretar Agostinho ou religiosamente demais ou modernamente demais. A gente vai tentar interpretar a partir dessas questões que a gente apresentou aqui. Foi difícil, né? Foram 2 aulas aí cansativas. Mas é isso que temos. E o que... Alguma questão, algumas considerações finais nessa sexta-feira? Esse silêncio de vocês é de tristeza, é de prostração, segundo a inevitabilidade da parousia, né? É sua reflexão ao Apocalipse. O que está acontecendo com você? É que parece que a gente está vivendo o Apocalipse, né, professor? Daí o escatom, Denise, faz parte da ideia apocalíptica, né? O escatológico faz parte da ideia apocalíptica. A revelação teológica é uma revelação do bem e do mal. Simples. A revelação escatológica é uma revelação pessoal. Né? O escatológico é a revelação sobre o que você é. É a revelação que você não é divino. O escatológico é aquilo que sai de você e define as 2 únicas coisas que você produz. Porque a pergunta é: a árvore dá frutos, certo? A árvore dá frutos, a árvore dá madeira. A ovelha dá lã. Né? O boi e o búfalo dão carne para a gente comer. E o que a gente produz? O que você, ser humano, produz? Daí você pode me dizer, filhos. A gente produz filhos. A partir dessa visão teológica, eu vou te dizer, não, o filho, na verdade, não é uma produção. O filho, na verdade, é um parasita. Né? Ele se alimenta da mãe. Né? Ele muda o hormônio da mãe. Ele é um parasita. Você nasce parasitário à sua mãe. Então sua mãe não te cria, seu pai não te cria. Você parasita, você rouba a vida deles. E tem parasita que está com 30 anos e continua parasitando os pais, por incrível que pareça. Né? Tem parasita de até 40 anos hoje em dia. É uma estrutura parasitária. Então nem isso a humanidade cria. A humanidade cria arquitetura. Não, porque para fazer arquitetura ela precisa da natureza, da criação de outras coisas. E assim por diante. A humanidade cria escatom. A obra da humanidade é o sangue e a merda. É tudo que você produz. A única coisa que você produz... Já ouviu o seu avô, quando ele fala que vai no banheiro, ele vai obrar? Né? Ele vai criar a obra, a única obra possível da humanidade. A merda. A única coisa que a humanidade cria é a bosta e o sangue. Isso é escatom. É revelação de quem você é. Você nada mais é que um complexo de merda e sangue. Você é um saco de bosta, em outros termos. É isso que a gente é. E qual que é o problema disso? Porque a humanidade ela tem essa imagem e semelhança de Deus.
só que é um espelhamento, é uma reprodução e não Deus de fato. O que traz a humanidade de volta para a humanidade, apesar de ser imagem e semelhança de Deus em termos proféticos, é a bosta. Né? Provavelmente Deus não caga. Quem caga é a humanidade. Essa é a ideia. Quando você é cortado pela dor na barriga, sua veia sai, sua tripa sai para fora, se apresenta a revelação do escatom. Quem você é por dentro. Um emaranhado de sangue e merda. É isso que se produz. O escatom é a relação apocalíptica da própria humanidade. O Apocalipse é a revelação profética, a revelação das visões, a revelação do futuro. O escatom é a revelação da humanidade, aquilo que a humanidade é. Ou seja, o resgatar a humanidade para a humildade. Né? Porque apesar de ser imagem e semelhança de Deus, no fundo é só um saco de merda. No fundo não, por dentro. Essa é uma cultura medieval. Né? Tanto, pessoal, que se não fosse Lutero, depois de Lutero, a gente não tinha hoje, por exemplo, esse sentido teológico da oração para autopromoção. Isso não era, isso os historiadores já é quase pacífico, né? Não existia na religiosidade medieval a oração para si, sabe? Era uma coisa que era quase pecaminosa pensar isso. Tipo, vou rezar para que eu vá bem na prova. Vou rezar para que eu consiga um emprego. Essa autorreflexão de oração era quase pecaminosa na Idade Medieval. Porque não existia esse sentido de você se autopromover em Deus. Existia a ideia de você se rebaixar e ficar ali. Aceitar sua miserabilidade. Isso Professor, diga, Sandra. Desculpe interromper. Me trouxe, essa fala do professor me trouxe que a memória a questão daqueles monges ou padres mesmo que se autoflagelavam na Idade Média, né? Colocavam aqueles cinturões, né, aquelas com nós, né, de flagelo, enfim. Flagelo. Porque tem mais ou menos essa ideia, porque o flagelo, o autoflagelo, é a forma de se redimir da própria humanidade, né? Essa forma de se redimir da própria humanidade. Nessa época, seria ousado demais você virar para Deus e pedir para o seu próprio sucesso. A partir de Lutero, que vem a ideia de prosperidade, que começa essa ideia de que que a humanidade pode ter a superação de si em si mesmo, e daí ter sua autopromoção. O Weber vai ser um grande crítico disso, vai falar que o Lutero criou o capitalismo a partir da religião, né? Mas, claro, vai ter várias questões aí, justamente porque antes era quase impossível você pensar isso. Porque toda a revelação de si era o saco de bosta, era o escatom, era o escatológico. Então não tinha por que você pedia o quê? Qual que era o pedido? Pode pegar as orações mais antigas, né? O que elas pedem? Misericórdia, piedade. O pedido é a misericórdia e a piedade, não é o pedido de autopromoção. É você se manter, perdão e misericórdia. Essa é a ideia medieval. É você se manter no local em que foi chamado. Exato, Sandro, a ideia da graça, que em alemão ele traduz como Beruf. Essa parte que a gente falou de Kleses ali, né? Que a gente fala de Kles, do chamado, o Lutero traduz como Beruf em alemão, que significa vocacional. Então, ele traz a ideia de vocação, quase vocação de trabalho, a possibilidade de você ter uma função social, né? A partir do trabalho, da vocação. Enquanto a Igreja Católica faz como chamado, você permaneça no chamado que você foi chamado, né? Quando você traduz isso para o Lutero, permaneça na vocação que você tem vocação. Então você se encontra na sua função social. Vê a diferença de interpretação da tradução da Vulgata Católica para a tradução de Lutero? Você permanece no chamamento em que foi chamado. Em Lutero você permanece na vocação em que você tem vocação. Então você tem uma função social na sociedade. Na tradução da Vulgata Latina Católica, você permanece na sua prostração a respeito de Deus. É bem interessante essas partes da tradução. Isso fundamenta muito a própria ideia da filosofia medieval aqui. Vocês têm que lembrar que a medievalidade não tinha Lutero, não tinha protestante, não tinha outras interpretações teológicas, né? Existiam os judeus ainda que não aceitavam de forma alguma o catolicismo, mas em geral na Europa teve todo o catolicismo com a interpretação única, né? Com essa interpretação específica. Então essas novas interpretações teológicas são extremamente recentes, né?
extremamente recentes. Não tinha esse tipo de interpretação na época. Sabe aquela coisa de quando a pessoa vai fazer uma prova e começa a rezar para ir bem na prova, daí alguém vira para ela e fala, tem um monte de gente morrendo de fome no mundo, o que vai atender sua prova? É a pessoa que reza pro time ganhar. Daí alguém fala assim, por que vai atender o seu time? Essa era quase como uma noção básica da medievalidade. O individual não tinha sentido. O sentido a graça, né, que não é graça na tradição católica, que é glória, a glória é coletiva, não é individual. Né? A glória é o fim dos tempos. Isso faz muito sentido para a gente entender a filosofia medieval. E aí? O que mais que vocês acrescentam para a gente aí? Nada? É triste, hein? Triste. Vocês deixaram um ateu ficar falando de teologia para vocês e não contestaram. Isso é... Se vocês são religiosos, tenho certeza que já era sua passagem para o céu agora, tá? Confiaram em quem não deveria confiar, do ponto de vista teológico. E não questionaram diante da injustiça. Não questionar. Até Cristo virou as mesas do templo e vocês nada fizeram. Né? Nada fizeram diante da injustiça. Bonito demais, hein? Bom, se não tem nenhuma questão aqui, a gente pode encerrar, né? Semana que vem a gente fala de Agostinho. É uma leitura um pouco mais fácil. Eu acho Aquino muito mais difícil, Agostinho eu acho um pouco mais fácil. E daí vocês vêm aí, se vocês quiserem já ir adiantando as leituras, eu vou colocar lá para vocês no Ava, lá, um texto do Aquino, do Agostinho. Daí vocês fiquem à vontade. Beleza? Encerramos por aqui, então. Bom fim de semana para vocês. E até mais. Até mais, professor. Boa noite. Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Eu quero uma aula para a gente falar sobre nova ordem mundial, professor. Vixe, isso vai ser polêmico demais, hein, Sandra?